Tá gravando. Tá valendo. Agora é pra real. Você quer começar? Eu quero vomitar. Não, eu só quis rimar com alguma coisa. Tudo bem. O que é que eu começo? Começa. Olá, esse é mais um programa do Mickey e eu tô aqui com o Kyron. Quem fala aqui é o Hudson e hoje a gente vai falar sobre Blade Runner. 2049. Isso, é um filme dirigido pelo Denis Denis Villeneuve. Villeneuve. E, pra quem não sabe, ele é a continuação do Blade Runner original, que é de 82. Quem assina o roteiro é o mesmo que assinou o roteiro do filme original. E quem tá fazendo a produção desse filme novo é o diretor do filme passado. Então, as pessoas que estavam envolvidas no original estão envolvidas nessa também. Mas quem tá dirigindo é esse cara aí que já dirigiu Arrival, A Chegada, né? Sim. Sicário, Prisioneiros, Os Suspeitos ou Prisioneiros? Esqueci. Os Suspeitos. Suspeitos, um outro, Enemies. A trilha sonora dele é do Hans Zimmer, que é um cara que trabalhou com o... Bé. o Burn. Ele trabalhou Se você com... ouve um bé, você já sabe de quem que é. Ele trabalha muito com o Nolan, que dirigiu A Origem. E vamos lá, cara, uns comentários sem spoiler desse filme que você pode falar sobre. Cara, ele é um filme extremamente atmosférico, tanto quanto o primeiro filme. Não nos dá tantas respostas do filme anterior. Até gera novas perguntas, na verdade. Cara, é um filme lindo, visualmente falando. A fotografia dele, do Roger Deakins, A fotografia dele é muito boa e eu boto fé que ele pode entrar no Oscar e pode até ganhar por fotografia. Sem eu acho dúvida. muito bom. O medo que a gente tinha da maioria dos fãs de que não seria um bom filme, porque Blade Runner ele é um filme completo, ele não precisa ter uma continuação, acho que caiu por terra. Na verdade, essa desconfiança já tinha acabado quando a gente já sabia que ia ser o Denis Villeneuve que ia ser o diretor, né? E ele é um grande fã. Ele realmente, cara, entendeu o filme, entendeu a premissa. E além de dar uma continuação assim de peso, ele colocou novos conceitos e enriqueceu ainda mais o universo. preservou muito o legado do Blade Runner original. Então, ao mesmo tempo que ele respeita muita coisa, ele presta homenagem, ele dá um passo pra frente. Então ele carrega todas as coisas boas que o Blade Runner fez e leva para um outro nível. Fotografia é incrível, Não tem nem o que falar. iluminação e os efeitos práticos são... Tudo que diz respeito ao visual do filme eu acho que é impecável. Toda a equipe tá de parabéns. E quando diz respeito ao filme, assim, em cinema a gente fala muito, o diretor fez um ótimo trabalho, o diretor, não sei, aquilo lá. Mas a gente sempre esquece que o cinema é um trabalho em equipe, né? Então toda a produção por trás está muito boa. Desde o cenário, desde os detalhes mais pequenos de figurino e objetos mesmo, até o escopo dele, acho que tá incrível, tá? É o mesmo respeito que o Ridley Scott ele teve por todos esses aspectos no filme original. Exato. O Denis Villeneuve teve também nesse filme. Mas então, continuando, eu acho que esse filme carrega o legado do anterior, mas ele leva todas essas coisas novas para um novo patamar, assim. Então ele pega os temas que já foram trabalhados antes e, por exemplo, coisas que a ficção científica tá falando hoje em dia, relacionamento virtual, relacionamento líquido, escravidão, memória e tudo essas coisas. E ele sintetizou em um filme e ele conseguiu levar todas essas coisas para outro nível. Por isso que eu acho que ele conseguiu... respeita muito o original, mas ele honrou o legado e talvez fazendo um filme até melhor. Sim, ele expande o universo do Blade Runner. Sim, sim. Caso alguém esteja ouvindo e ainda não tenha visto o filme, a gente recomenda muito que, se você quiser ouvir, é bem-vindo, mas nesse caso em específico, a gente recomenda muito que você assista o filme antes de ouvir o podcast, porque esse é o tipo de filme que, quando você vai sem saber nada na narrativa, a experiência é muito melhor. E eu não sou o tipo de pessoa que
Eu sou spoilerfóbica, né? Qualquer tipo de spoiler já tá explanando. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu não tô muito afim de ver o filme, eu pergunto o spoiler ou procuro spoiler pra ver se vale a pena no final. Então é um negócio que nunca me pegou muito a veia, mas nesse caso em específico eu acho que é legal assistir sem saber nada. Eu já sou o contrário, eu não sou muito fã de spoiler não. Mas eu vi o trailer, algumas partes do trailer, mas eu creio que ele não te entrega nada de referente à trama, assim, de forma alguma. Pelo contrário até, ele te passa uma visão de um filme blockbuster. Ele tem explosão, tem bastante cena de ação, a forma que é cortado, tem bastante diálogo forte. Você acha que é um filme bem dinâmico, né? Mas não é bem assim, né? Completamente o contrário. Exato. E provavelmente isso que esteja afastando o público, né? Esse lance de... nos próprios trailers eles não terem nada de narrativa, até na sinopse você não sabe nada. E quando você chega no filme, na verdade ele parece muito... quando você vê a publicidade, ele parece ser muito mais um filme de ação, mas quando você chega lá ele é um filme lento, tem o próprio timing dele. Então isso eu acho que tá afastando a galera do cinema, mas é um filme que vale muito a pena ver. Mesmo que você não esteja acostumado com um filme mais nesse ritmo, é uma experiência legal, nova. E eu acho ele mais acessível do que o original, inclusive. Sim. Ironicamente ele tá indo mal nas bilheterias igual o primeiro filme, né? Pois é. Espero que ele se torne um grande clássico. Igual o primeiro filme também. Isso, eu acho que... O que eu aposto nisso. Isso eu acho que é o tempo que vai provar aí. Então agora os comentários com spoiler e contando um ponto da narrativa. Então se você não viu o filme e não quer saber de nada, corra agora o Cálice para Sempre. Então começando já logo de cara, tem a primeira cena do filme é o olho, né? Cara, quando começou aquele olho já... Você fala, é Blade Runner. É Blade Runner, fiquei muito feliz quando começou e você já te imerge naquele universo, né? E falando sobre imersão, vamos comentar rapidinho os curtas, né, que eles lançaram. Sim. Eu creio que seja um ponto importante, se você quiser se aprofundar mais no filme, entender algumas coisas que acontecem anteriormente, né? Nesse gap que teve desde 2019, né? Que foi se passou o primeiro Blade Runner até 2049. E no começo tem um letreiro explicando o que aconteceu, né? Que a empresa do Tyrell, depois que ele morreu, continuou, mas teve um blackout com os replicantes e todos os arquivos digitais foram destruídos, todo o acervo digital foi destruído. Então depois disso os replicantes foram proibidos, mas daí apareceu a empresa do Wallace. E a empresa do Wallace, ele começaram a produzir alimento e a partir disso ele pressionou a sociedade para legalizar de novo os replicantes, e os replicantes dele é de uma nova linha, mais submissos e menos sujeito à rebelião, né? E com uma vida estendida também, isso, diferente do restante dos Nexus, né? Da geração passada, que só tinha 4 anos de longevidade. E esses replicantes da geração passada, eles fugiram, né? E até o presente momento os caras estão perseguindo esses caras, e esses caçadores de replicantes ainda são chamados de Blade Runners, né? Sim, eles estão à procura para aposentar aqueles modelos antigos, né? E essa é a primeira parte do filme. Isso. Então, mas ainda sobre os curtas, o primeiro é a animação, né, que mostra o Blackout, que foi feito pelo cara do Cowboy Bebop. É uma animação bem legal, ele tem toda a atmosfera do filme, do filme original. E tem, cara, o Watanabe, que foi o cara que fez Cowboy Bebop, o cara é monstro. Então qualquer coisa que ele fizer vai ser muito bom de ver. E é bem pequeno, mas você já tem uma noção, você tem a mesma noção e a mesma imagem, né? A imagem da boneca, da pomba. E a humanidade, os replicantes serem mais humanos que os próprios humanos. Que os próprios humanos. É legal esse
esse curta porque ele te mostra o que vai acontecer no filme, sabe? Que ele realmente mantém a essência que ele teve desde o primeiro. De que realmente não vai ser um filme blockbuster e vai ser algo bem mais contemplativo. Contemplativo, totalmente. Os outros 2 curtas são interessantes também, mas eu acho que é menos, né? Que é os caras... Sim, são aqueles short filmes, né? Eles têm... Esse anime tem uns 12 minutos por aí. 15, né? E os outros curtas têm 6 minutos no máximo. Sim. Então, é legal também, mas não é essencial, né? Não, eu não acho. Mas é interessante pra quem tiver curioso ver. Então, continuando no filme, tem aquele primeiro plano do olho, né? E a gente já vê o Ryan Gosling, que é o Kay, né? Aquele tá como o Kay. E ele tá atrás de um cara que a gente não entende muito bem o que é. Principalmente se você foi no filme sem saber nada. Você não sabe se o cara se o Ryan Gosling é um replicante mesmo, se ele é um Blade Runner, o que tá acontecendo. Mas logo você vai descobrindo que... Logo depois você acaba descobrindo que o Kay tá ali pra... aposentar o replicante, né? Ou levar ele, ou acabar com a opção do cara, né? Levar ele sem ser a força. Mas o cara acaba resistindo. E essa cena toda é muito bonita, né? E o jeito que ela é construída, porque ela é um lugar todo deserto. E só tem algumas árvores. E é uma coisa interessante também, pra fazer uma continuação de Blade Runner é muito complicado, porque tem muitas versões do filme, né? E cada um tem um final diferente. Eles conseguiram fazer uma coisa inteligente de... independente da versão que você viu, se você ver, você vai continuar fazendo sentido. Sim. Então no final em um dos cortes do Blade Runner original, tem um em que eles terminam o Deckard e a Rachel indo pro... meio que pro horizonte, assim, esverdejante. Passa uma paisagem belíssima, que você não sabe se é da Terra. Alguns dizem que é até por exemplo, alguma colônia, né? Exato. Mas então, mesmo se você viu essa versão que não faz muito sentido nela mesma, a continuação é respeitosa o suficiente para até isso levar em conta. E você vê uma paisagem que poderia muito bem há uns anos atrás ter sido verde, então ele leva isso em consideração. E quando o Kay entra, né, na casa do cara, e o cara que a gente não sabe quem é direito, que é o Batista, né, o nome do ator, tem meio que um clima de western também, de Velho Oeste, e parece que vai acontecer um duelo ali. Do mesmo jeito que o filme rouba algumas coisas de gênero, de filme de detetive, no ar, eu acho que tem um pouco disso também, do western, de ter um duelo, né? E de fato acontece, né? Aí nessa cena você já percebe que o Kay realmente é um replicante, né? Porque ele, pra aguentar aqueles golpes lá do Batista, do Drax, do Guardiões da Galáxia, ele realmente não tem que ser mais que humano, né? Ele chega a atravessar uma parede com ele e ali, enfim, eles entram em luta corporal. O Kay acaba vencendo e ele vai até a arma dele e quando ele tá pra matar, o Batista fala, né? Como você consegue matar um dos seus? Sim. Eu só fui mais lerdo, eu só reparei aí. Mas um pouquinho antes disso, eu acho que uma coisa legal é que o Batista, ele fala o que ele faz ali na fazenda. Ele faz uma fazenda de proteína, né? Que são os vermes. Ele coloca na mesa os vermes, eles estão vivos ali. E depois o Kay coloca a arma em cima dos vermes, assim. Então você já cria uma relação de repúdio com a arma e com o que é aquilo que ele tá fazendo, né? Logo de primeira. E quando ele vai matar o cara, ele fala assim, o Batista, né? Ele pergunta isso, como você consegue matar uns dos seus? E o Kay responde, os meus eles não fogem, né? É só a geração mais antiga. Sim, porque essa geração é bem mais obediente. Isso. E uma coisa que o Batista fala daí que vai permear o filme todo é que você só se submete a essas coisas porque você nunca viu um milagre. Daí o Kay acaba executando ele. E quando ele sai da casa, ele passa um drone tem uma árvore morta e ele descobre meio que alguma coisa enterrada ali, né? Parece um túmulo e tal. E tem uma flor também, que é um lance legal de simbolismo também, que é tudo cinza no filme até aquele momento. E tem um pedacinho de vida ali, né? Como Sim. se fosse um milagre que eles estão pra descobrir, né?
E quando ele leva aquilo pra superior dele, eles descobrem que é uma replicante que deu à luz, né? São os ossos de uma replicante que acabou dando à luz. É legal também nessa primeira parte, que você mostra toda uma confiança do Kay, assim, que ele demonstra ter, uma personalidade dele. Acho que é aquele cara confiante mesmo, né? Que tá por cima da situação. E nessa árvore que ele encontra, no rodapé dela, vamos dizer, perto das raízes, né? Tem uma data. E essa data, quando ele vê, ele se impacta. De forma que o filme inteiro ele começa a sei lá, acho que perder essa confiança dele. Ele muda a personalidade dele, de certa forma. Vai se tornando mais frágil também. E você vê, quando ele chega na delegacia, você já percebe que todo mundo sabe que ele é um replicante e os humanos têm muito desprezo por ele. Fica xingando ele. É quase um lance de racismo. De novo, é mais um tema que o filme levanta, que é o lance do racismo. E quando eles descobrem que o que tinha ali na caixa era uma replicante que deu à luz, a líder, né, do Kay, ela instrui ele pra matar, achar a criança e matar. E ele pergunta, tipo, nossa, mas não é diferente você matar alguém que nasceu, parece que ela tem alma, né? E ela pergunta, isso daí você consegue ver o quanto ele tá submisso, né? E o quanto ele é passivo para com os humanos. E daí ela fala assim, não, você tá querendo discordar de mim? Ele fala assim, né? Não, eu não sabia que era uma opção. E ela fala assim, bom garoto. E a primeira das coisas que mostram assim, parece que o filme tá meio que fazendo um diálogo dele como se ele fosse um cão, né? Um cão de guarda que é mais submisso, né? Sim. E é uma cena que já fala bastante, né? Sem contar a cena de interrogatório que eles têm, né? Logo que ele chega, ele tem que fazer tipo como que é um teste, né? Que ele tem que fazer. É um teste, né? Que é como se fosse aquele teste do primeiro filme, onde eles ficam focalizando a íris dele, né? Pra ver as reações, ou se ele tem reações humanas. E, se não me engano, esse teste sempre acontece quando ele volta de alguma missão que sofreu pode ter sofrido algum trauma. Pra ver se ele tem a capacidade de se manter firme, estável e obediente, né? É um teste muito estranho quando você vê a primeira vez, que ele fala... Interlink. Ele faz várias perguntas que possam gerar algum desconforto emocional e, ao mesmo tempo, ele cita uma frase de um poema, que é de um livro... Que é citado depois, que né? ele é até mostrado depois, né? E ele tem que responder somente as frases daquele livro, daquele poema, né? Aquele teste é basicamente para ver se ele foi afetado de alguma forma e ele se manter obediente a dizer somente o que ele tem que dizer. Manter ele passivo, né? Passivo, e também não deixar ele... Na verdade, não é nem ele ter a sensação de querer responder as perguntas, mas é de... Gera sentimento, né, eu acho. Sentimento, ele hesitar. Hesitar. Se ele hesitar, quer dizer que ele foi realmente comprometido. Tanto que mais pra frente ele faz o teste de novo e ele começa a hesitar nas perguntas e os caras falam, né, você não chegou nem perto. Então, quando o Kay volta pra casa dele, né, a gente percebe também que não só os policiais têm um preconceito com ele, mas a própria população não gosta dele. Tem uma estrangeira, não dá pra saber, provavelmente europeia, gritando com ele que nem um louco, e a porta dele tá pichada. Então ele é um cara odiado por todo mundo, mas você vê que aquilo faz parte da rotina dele, né? E daí é a primeira vez que quando ele chega no apartamento, é a primeira vez que a gente entra em contato com a Joy, né? E pra mim é uma das partes mais inteligentes do filme, que já foi tratado em outros filmes, tipo Her. Pra quem não viu, Her é um filme de um relacionamento de um cara com uma inteligência artificial. É tipo como se o cara estivesse namorando uma Siri. Mas nesse filme do Blade Runner tem a Joy, que é uma inteligência artificial, que é um holograma, né? É a esposa, ou namorada, sei lá, do Kay. E quando ele chega na cozinha e no apartamento dele, você vê ele falando com ela e você só ouve a voz. Você não sabe onde ela tá, tal. É muito construído de um jeito muito inteligente. E quando ela se materializa, ela tá com
com uma vestimenta típica da década de 50. E a década de 50 foi o lugar onde foi glorificado esse lugar assim da mulher dona de casa, que espera o marido chegar depois do trabalho. É bem propagandista mesmo e sonho americano, né? Bem a lá sonho americano. E ela se materializa assim, né? Uma vestimenta típica dessa época, eu acho que já quer dizer a direção que o filme vai em relação aos personagens, assim. Não de necessariamente reforçar um comportamento, mas eu acho que muita gente criticou o filme nesse sentido, tipo, de achar o relacionamento dos dois meio zoado. Mas eu acho que o ponto do filme é esse, é mostrar o quanto o Kei tá tão imergido na tecnologia que ele não vê que aquilo não é um relacionamento recíproco, que ela tá respondendo a tudo o que ele tá fazendo, né? Sim, até o slogan da propaganda dessa Joy, que é ela satisfazer essas vontades, né? Ela tá ali pra você. Ela diz aquilo que você quer ouvir. Ele chega com na verdade ele chega com um gadget pra exato. Meio que aprimorar essa tecnologia dele, que ela tem uma restrição apenas ao apartamento dele, né? E ele compra esse aparelho pra permitir que ela, além da casa, esteja no ambiente que o Kei estiver. E ele dá esse aparelho pra ela como meio que um presente, né? E é engraçado também que durante o filme, quando ele tá no meio exterior, na sociedade, ele é bem retraído, totalmente obediente. Quando ele tá na casa dele, ele é bem mais... Ele é dominante, relaxado, né? Ele domina um pouco mais. Ele se sente realmente o senhor daquele lugar. E, enfim, quando ele leva a Joy pra fora, ele pergunta pra ela pra onde você quer ir, né? Eles vão pro terraço. Tem uma cena muito bonita, que é a Joy descobrindo a chuva, né, pela primeira vez. Que ela sempre viveu dentro da casa do Kei, então ela sempre respondia a ele, né? Mas agora é a primeira vez que ela tá interagindo com alguma coisa por ela mesma. Tem todo um lance de iluminação, né, que tem duas cores muito fortes. Tem um verde do lado dela, uma luz bem forte no verde, e um azul bem forte do lado dele. Então o verde é essa coisa mais viva da natureza, e o azul é a parte mais triste, né? E quando eles estão na chuva ali, ela tenta ter um momento de carinho, mas eles não conseguem se tocar, né? Porque ela é um holograma. E nisso, o telefone toca do Kei, e ela trava, como se fosse um computador mesmo. E é uma cena muito triste, cara, porque tinha um momento de afeto ali e que ele rompe por causa da limitação, exato, da tecnologia. E daí nisso a câmera foca nela, né? E quem vai pro verde é ele. Então o único que tá vivo de verdade ali é ele. Ela só tá respondendo pra tudo que é dele. Então de primeira você pode parecer que ela é a parte viva do relacionamento, mas na verdade a única coisa viva é ele. É muito triste. Desde o começo você tá dando pistas disso, né? Sim. Quando a chefe dele chama ele pra aquele quartel-general, eu acho que é da polícia daquela região lá, daquela época. E a missão dele é saber quem é a criança, né? Descobrir, já que houve aquela criança, descobrir quem é. Desde quando a gente descobriu aquela ossada, a gente pensou, né? Que era a Rachel. Que tem um rabo de cavalo também, né? Eu fiquei mais contido assim, mas eu falei, cara, com certeza deve ser. E ele vai pra antiga torre do Tyrell, eu acho. Que agora é pirâmide, que na verdade agora é o Wallace, né? E é legal também a parte da arquitetura, né? Você vê todo o cuidado que eles tiveram pra manter o visual. É incrível, assim, parece que é um mundo que existe mesmo. É muito bonita aquela cena também. E ele chega com uma data, né? A data que aquela criança nasceu, e ele pergunta... Na verdade ele dá a amostra, né? De DNA, que é o cabelo. Sim, acho que ele quer saber as crianças que nasceram naquela época, ou então o que aconteceu naquela época. Enfim, agora não vou lembrar. Mas aí o rapaz fala pra ele que é muito difícil conseguir alguma informação daquela, porque ela é antes do blackout. E ele fala que não tem nada, nenhum arquivo eletrônico, nenhum dado, e eles têm que procurar na parte física mesmo. Aí eles vão lá pra um
um salão que parece mais uma biblioteca, onde tem vários arquivos, né? Isso. E uma coisa legal também de falar é que o diretor pensou nisso, porque ele acha muito chato quando um diretor tem que mostrar um cara numa tela. Então a tecnologia deixou os filmes detetivos muito difícil hoje em dia, porque o cara resolve tudo em uma tela. Isso pro diretor de cinema é muito chato, você precisa de ação. E uma coisa que eles pensaram foi o lance do blackout, porque daí ele não basta só colocar na internet, a pesquisa tem que ser mais física, né? Ele tem que correr atrás das coisas. Foi uma solução bem inteligente. Sim, daí a partir daí é um filme realmente de detetive. Isso. É bem próximo também, comparando com o filme de 82, esse lance da investigação. Daí ele conhece a Love, né? É a Love, né? Porque nesse momento que ele tá pesquisando, essa personagem ela também é um replicante. E ela tem essa sensibilidade e ela percebe que estão procurando algo que é importante, digamos, né? Ela sai de uma reunião que ela estava fazendo com uma cliente, né? Ela é tipo como se fosse uma secretária do Wallace, que é o dono dessa nova organização, que ficou no lugar da Tyrell. E ela encontra, né, o Kay com aquele rapaz lá procurando informações, né, do que aconteceu antes. E ela fala, vocês não vão conseguir encontrar nada aí, mas eu tenho um lugar que talvez eu consiga te ajudar. E é uma instalação antiga já, né? Que ninguém mais entrava. Tanto que ela usa a força dela numa porta, né? No elevador, né? Pra mostrar que ela é realmente um replicante, muito forte ela. E ela vai pra uma sala onde não tem dados, mas tem memórias de alguns replicantes. E o Ken naquela ocasião ele estava procurando a memória daquela que poderia ser a que deu a luz. Que deu a luz, enfim, a pessoa que é daqueles ossos. E é aí que você tem a certeza realmente de quem que se tratava. Que daí aparece a entrevista dela com o Deckard, né? Cara, quando apareceu, eu fiquei muito feliz, mano. Porque E é legal porque é um slow burning, né? Ele vai construindo aos poucos, ele não te dá na cara que é a Rachel, ele vai dando sugestões, ele vai entregando isso. E daí tem aquela parte bem icônica, né? Que o Deckard está fazendo umas perguntas pra ela e ela fala assim, você quer saber se eu sou uma replicante ou uma lésbica, né? É engraçado. E daí a conversa do Kay com a Love é interessante. O simples fato da Love ter um nome já é marcante, né? Porque ele fala, você deve ser muito especial porque você tem um nome, né? Sim, e você já mostra o quanto os replicantes não têm significado nenhum nessa sociedade, nem nome eles têm. O Deckard vai zoar o Kay por causa disso depois. E o Kay fala, né, que a Rachel gosta do Deckard porque ela tá provocando ele. E a Love é muito engraçado que, de novo, né, você vê que os replicantes eles têm sexualidade. Que ela fala assim, né, pro Kay, que quando perguntas pessoais mostram que você tá interessado, né? E ela faz uma pergunta pessoal logo depois, ela dá em cima meio que na caruda e ele recua. O simples fato dele recuar mostra que ele tem sexualidade também, porque ele se fosse só uma máquina, ele ia aí go with the flow, ele ia ir com fluxo. Mas ele dá uma recuada assim. Ainda na Wallace, né, a gente vê o nascimento de uma replicante pela primeira vez e que a gente nunca mostraram isso num filme, né? E você, de novo, o Wallace vê essa replicante nascer, mas logo depois mata, né? Cortando o útero. Só pra fazer o ponto dele no discurso, pra mostrar o quanto é descartável, né? E ele fala pra Love ir atrás do bebê, né? E daí já é traçado uma dicotomia já, que o Kay tá de um lado do aspecto e a Love de um outro. Você já mostra a dualidade e você já estabelece uma rivalidade. Ao mesmo tempo que a Love é uma vilã, você entende o lado dela e do Wallace. Por você ver os dois lados da guerra, assim, você consegue entender os dois como personagem. O que você achou da Love e do Wallace como vilões? A Love é bem melhor nisso, né, do que o Wallace. Ele fica muito mais na parte filosófica e tal, ele tem a ambição dele. Complexo de Deus. Isso, a ambição dele é fazer aqueles replicantes darem vida. Porque ele pode fazer quantos ele quiser, mas é um número limitado. Porque imagina toda a engenharia envolvendo a criação de um ser humano, que é praticamente perfeito.
E ele quer ir além, ele quer essa transcendência. E a Luffy tá lá pra cumprir esse papel, né? E, enfim, quando o filme realmente começa nessa perseguição, nessa missão realmente de encontrar essa criança, né? A Luffy, ela fica meio que passiva, deixando que o Kay faça esse trabalho pra ela. E ela fica observando ele o tempo inteiro, de longe, pra que ele realmente faça isso. Ela chega a roubar os ossos, né? Ela rouba os ossos. E mata o cara. O jeito que ela mata um dos funcionários é brutal. Que o olho dele ele quase salta. Você lembra da cena? Nossa, não lembro. Ela tá pegando os ossos, daí o funcionário chegou, você não pode pegar isso. Ela falou, não, eu tenho papel aqui. Daí, Daí ela dá o papel, ele vai pras costas dele e dá uma na nuca e o cara cai. Ah, é verdade. E ele fica agonizando no chão e você já vê como são os replicantes são personagens maleáveis, né? Eles têm articulações, eles conseguem interpretar. Porque ela consegue enganar o cara na caruda, assim. E ao mesmo tempo ela é muito... Você gosta dela, ela passa uma... Ela é competente, cara. Ela é muito competente. E não é um tipo de... Ela não é uma presença ameaçadora que é só puro músculo, assim. Que você só pensa, alguém que só tem músculo. E é só um empecilho pro protagonista chegar onde ele quer. Você vê ela como uma personagem que tem sentimentos também. Em vários momentos ela chora, ela tem desejos, ela é muito complexa nesse sentido. E, de certa forma, ela quer se sentir especial, né? Sim, também, é verdade. Ela se sente especial, tanto que... Caraca, tá fazendo sentido bastante coisa agora. Comentando sobre, eu consegui entender muito mais a personagem. Que pra mim a Love era uma das mais... Fracas? Não fracas, não, de forma nenhuma. Eu achava ela confusa, na verdade. O que ela queria? Mas na verdade entendi. ela também queria ser especial. Mas em um outro sentido, né? Em um outro sentido, tanto porque ela era tão... na verdade ela queria ser obediente. Ela foi criada pra ser obediente e ela é competente e obediente. E ela se sente especial dessa forma, né? Tanto que ela tem até um nome. E, então, continuando no filme, o Kay, ele chega com a chefe dele logo depois de roubarem os ossos e tal. E daí é a primeira vez que ele, com a chefe dele, eles estão conversando no escritório e ela começa a puxar assunto com ele e ela pede pra ele contar uma memória. Ele fala assim, qual é o ponto de contar uma memória, sendo que essa memória nunca existiu. E é interessante porque ela fala assim, seria mais fácil se eu falasse que é uma ordem. Então, o relacionamento, você vê que ela quer ter um relacionamento de verdade. Ela dá até uma flertada, dá pra ver, até a Joy comenta isso com ele, que a chefe dele deu uma flertada com ele, mas quando ela não consegue, ela usa pra autoridade dela. Então, o uso da tecnologia tá começando a interfere muito no jeito que ela se relaciona, né? E o jeito que ela vê afeto. E você vê como essa dicotomia de replicante e ser humano tá causando interferências na realidade do mesmo jeito que a internet, enfim, acaba interferindo na nossa, né? Qualquer tipo de tecnologia acaba interferindo no nosso jeito de relacionar. Sim. E até questionar o que é real e o que não é. Exato. E quando... daí o Kay, ele conta, né, da memória do cavalinho, que ele tava num orfanato, alguma coisa assim. E queriam pegar esse cavalinho, mas ele escondeu em um lugar e bateram nele, porque ele não quis dar esse cavalo de madeira. E enfim, depois ele, buscando alguns arquivos, ele descobre que a possível filha, ou filhos, né, da Rachel, que tem o DNA que ele achou, tem um menino uma menina que morreu logo depois de nascer e tal, e um menino que foi levado pro orfanato. Sim. Sendo que um deles tem o mesmo DNA e ele fala que isso é praticamente possível. E então um deles é uma cópia. Isso. Que no caso é ele, né? Não sei se você entendeu isso também. Sim, ele é a cópia. Que na verdade ele foi feito pra despistar. Isso. Mas ele não sabe disso ainda, né? E daí quando a Joy dá conta pra gente, né?
o espectador, que a data que tinha ali na árvore era a mesma data que tinha ali no cavalo. Então eles começam a mexer com ele. Inclusive ele encontrou esse cavalo quando ele foi no orfanato, né? Que ele vai pesquisar, né? Ele vai, enfim, fazer o trabalho dele. E ele procura na verdade ele vai procurar informações sobre a criança. Isso. E ele descobre que todas as páginas que tinham... Daquela época foram rasgadas, não existe mais, alguém tomou. E, cara, é uma cena muito simbólica dele olhando pro livro em aberto e as páginas rasgadas e a câmera vem pra ele. É o que fala lá no trailer, né? Tipo, a sua história ainda não tá acabada. Eu acho que é um filme muito sobre história com jornada pessoal, né? Narrativa pessoal. Sim. E porque ele começa a acreditar que ele é o filho, esse filho, né? Uhum. E isso, qual você acha que é a relevância, assim, de ter um replicante que deu à luz e desse filho ser o Kay? Qual a importância que caiu pra ele? Não, pra mim é que ele tem a chance de fazer escolhas, sabe? Porque ele é real, ele tem uma alma, entendeu? Ele é especial, que nem ele é Love. especial, igual a Love. E é legal essa cena aí do cavalinho, né? Que... Imagine se fosse você, né? Você tava num lugar onde você passou a sua história, mas no caso você teve uma história, né? Você foi criança um dia. Ele não. Ele é um replicante. Ele acha que aquilo não é real. Ele acha que aquilo não é real, é uma memória não apenas. No caso. No caso, infelizmente, não é. E ele vai, enfim, nos corredores daquele lugar onde tava na memória dele, que ele tinha guardado o cavalinho, e ele chega lá e realmente tá lá. Ele acha a memória, ele acha o objeto que ele tinha na memória, né? Isso é uma das cenas que mostra muita capacidade do diretor, porque ele mostra aqueles cenários enormes pra gente, mas ele consegue trazer sensibilidade e importância de achar um objeto muito pequeno. Então ele consegue passar desses escopos, assim. Então ele é um diretor que ele consegue trabalhar com vários assuntos ao mesmo tempo sem ficar confuso. Ele consegue trabalhar com várias linhas narrativas sem ficar confuso. E é um cara que tem uma mão muito boa, assim. E essa é uma cena que mostra isso. Que é um objeto tão pequeno que podia ser muito besta, mas ele consegue criar uma tensão. A música também cria uma ambientação muito grandiosa até. E ele tá achando um cavalinho de madeira, sabe? É verdade, mas é algo que significa bastante pra ele, né? Exato. É meio que uma prova de... a dúvida que ele tinha de que era ele, provavelmente, esse filho, acho que praticamente morre ali, né? Ele fala, cara, eu provavelmente sou esse cara. E pro espectador também, por isso que é muito legal a gente sem saber nada, né? Eu acho que uma das diversões da primeira vez que você assiste é você tentar descobrir sobre o que é o filme. E quando você começa a ver a primeira vez, você acha, o filme é isso. Ele volta pra casa e ele começa a conversar com a Joy, mostrando como o roteiro é muito bem feito, que ele levanta vários assuntos, mas esses assuntos se intercalam. Então, você tem o lance desse relacionamento do Kay com a Joy, que ela fala tudo que ele quer ouvir, mas isso começa a interferir na narrativa também. Ela começa a falar, você é especial, eu sempre falei que você é especial, você precisa de um nome. E é aí que ela apelida ele de Joe. E ele começa a acreditar nisso, mas uma coisa que ele precisa tirar dúvida é das memórias, né? Tipo, como que eu sei que as memórias que eu tenho são reais ou não? Daí ela que dá a ideia, vai ver alguém que criou essas memórias. Daí a gente conhece a Ana, que é mais um dos temas que o filme aborda, né? Já falou de relacionamento, de escravidão e outra memória. E é uma cena muito legal. Cinematograficamente falando, que fica tudo escuro e fica só as velas, né? E ela fazendo o discurso dela de como é legal fazer as memórias, porque você incentiva as pessoas a continuarem vivendo, mesmo que não seja real, e que todo artista coloca um toque ali, né? E daí é o primeiro vestígio que a gente dá de que ela é de fato a filha da Rachel, né? Não o Kay. E tem gente que, quando o Kay mostra a memória e ela começa a chorar,
teve gente no cinema que já associou já, não, ela que é filha, porque associaram que aquela é a memória dela. Eu não associei, eu não associei também não. Eu Eu achei ruim. estranho ela começar Eu achei a chorar, estranho, claro. mas eu não acho associei com estranho. nada. Daí ela fala assim, alguém viveu isso, mas ela não fala se aquela memória é real ou não, porque como ela fala, memórias reais são ilegais de usar. Mas por ela ter passado aquilo e ela não ter muita experiência de vida, ela ficar só travada ali, ela só faz, as memórias que ela acaba fazendo refletem o que ela viveu. E o Kay fica muito perturbado. Eu acho que tem um lance de jornada do herói também dele, porque por mais que ele queira ser especial, o fardo dele carregar isso, dele ser a criança da Rachel, é muito pesado, cara. E a responsabilidade que ele ia ter que carregar, né? Ele fica relutante, né? Isso, ele fica bem relutante. E a atuação do Ryan Gosling é muito boa, cara, nessa hora. Porque ele dá um surto, ele grita. E daí, quando ele sai de lá, ele tenta entrar em contato. Ele tira a luva e ele tenta entrar em contato com a neve, né? Tipo, ele estende a mão querendo ter uma experiência real. Pra mim, isso daí é muito também que reforça o fato da Anna, né? Isso. Ser realmente a filha do Deckard com a Rachel. Que essas memórias que ela cria, né? Tem um toque dela. E o Kay, ele tem muito o costume de tentar sentir as coisas, né? Ele sente a neve, ele sente 2 vezes, né? Ele vai naquela parte onde ele... Das abelhas, lá em Las Vegas, que ele coloca a mão, ele tenta sentir alguma coisa. Ele tenta ter uma experiência humana. Ele tenta ter uma experiência humana, coisa que a Anna mesmo nunca teve. Porque ela sempre foi mantida naquele... casulo, vamos assim dizer, que mentiram na verdade pra ela. Falaram pra ela que ela tem uma doença imunológica, se ela ter contato com o meio exterior ela pode morrer. Mas provavelmente é mais pra proteger ela. Sim, né? mas é realmente pra proteger ela, né? Pra ser um empecilho a mais pra conseguir encontrar ela. Sim. E os caras... E essa memória dela de querer ver o meio exterior é passada pro Kay também. Isso, e logo depois que ele sai dessa clínica, sei lá, não sei como pode chamar, de estúdio, sei lá, a polícia chega e prende o Kay. Ele faz o teste de novo, aquele mesmo teste que ele faz no começo do filme, e daí que eles falam, você não tá nem perto, porque quando eles começam a fazer as perguntas, ele começa a ficar relutante. Então esse lance todo dessa jornada, né, de se autodescobrir, ele tá começando a criar algumas dúvidas também, se ele é um humano, ele começa a questionar a própria... existência dele e a liberdade. E é a primeira vez que ele mente, né? Ele vai contra a programação dele, né? Que é pra ser obediente. Que a líder dele pergunta se ele tem vestígios da criança e ele fala assim, eu já achei e eu já matei já. Tipo, ele não fala com essas palavras, mas ele dá a entender que já matou. E ela tenta ganhar um tempo pra ele e meio que dá algumas horas pra ele ir embora. E nisso ele usa isso pra ir atrás do Deckard, né? Mas Sim. Antes disso ele volta no apartamento e ele... tem o lance da prostituta também, né? Sim. Outra coisa que eu percebi agora comentando sobre, é que tem essa cena dele na cidade, né? Que ele tá com algumas fotos, enfim, tá investigando. Quando ele tá investigando, né? Inclusive as fotos são uns GIFs, são muito legais, são muito legais. Material. E tem uma mulher que ela parece ser o cafetão, assim, como se dizer, que ela tá no prostíbulo e ela fala para as prostitutas irem conversar lá com Blade Runner. Inclusive essa cena do prostíbulo lá atrás é bem gráfica, assim. Eu acho que, eu não sei se é necessariamente sobre isso, mas eu acho que quer dizer um pouco sobre indústria pornográfica, assim. Sim, ele mostra a decadência daquele mundo que também é muito próximo do nosso, né? Que é praticamente a mesma coisa. E é interessante nessa cena, não sei se você percebeu, aquela dona daquele lugar, ela no final do filme, ela também fala que ela participou de todo o trâmite aí do filho do Deckard. Sim, verdade. E ela sabe quem é ele. Tanto que ela queria, acho que desde o primeiro momento, com aquela prostituta que veio falar com o Kay, colocar aquele rastreador nele. Pode crer. Entendeu? Tanto que depois ela consegue isso. Porque na verdade ela sabe quem ele é, sabia que ele era realmente a cópia,
e queria chamar ele pro lado dela pra realmente liderar aquela resistência, né? Ou se não, o simples fato, eles sabiam que uma hora ou outra iam chegar nele, né? No Sim, Kay. sim. Ela já devia... Querendo ou não, ele era há muito uma tempo. pista, assim, Sim, ele era uma pista. pra chegar na Ana. E daí essas prostitutas chegam no Kay e tentam puxar assunto, daí uma delas fala assim, não, moiado. Não é que ele é Blade Runner, ele é Blade cara Runner. perigoso. E essa menina de cabelo rosa, eu esqueci o nome dela. Ela continua ali e daí ela tenta puxar assunto e tal, daí o aplicativo da Joy meio que apita e ela fala assim, não, você não gosta de mulheres de verdade, vai embora. Mas depois disso, quando aconteceu esse lance da chefe do Kay dar um tempo pra ele fugir e tal, o Kay volta pra casa e a Joy chamou essa prostituta pra meio que ela tentar ter uma experiência física, né? Uhum. E, de novo, no Her já tem um negócio parecido com isso, mas eu acho que o jeito que eles construíram visualmente é um negócio muito... Cara, é muito louco. emblemático, assim. Eu nunca tinha visto uma cena daquela na minha vida. Porque a Joy tenta se sobrepor a menina, mas só que eles não funcionam muito bem, né? Não fica muito bem sincronizado, então você vê as duas mãos ao mesmo tempo. E O mesmo rosto, a face, né? Ela se confunde com a da prostituta. é uma cena bem emblemática, assim, eu acho que é uma das melhores bem feitas do filme. E depois, no dia seguinte, a menina finalmente coloca um negócio que a gente não sabe o que é no casaco. Você Mas deduz depois, que seja um rastreador, né? Depois você fica sabendo que é um rastreador e a Joy acaba falando pra menina, vai embora daqui que I am done with you. E a menina fala, não se leve tão a sério porque eu já estive dentro de você e você não tem tanta coisa aí dentro. Você é meio vazia, né? O filme tá sempre lembrando a gente que a Joy no final é só uma programação, né? Sim. Quando ele passa aquele teste, né? A chefe dele fala que você tem, acho que 3 dias pra você voltar ao normal, na sua sanidade, pra você não ser preso, né? Ou não ser descartado, né? E o cara fala, a gente tem que fugir. E ela, sabendo disso, a Joy, ela fala, então apaga todas as minhas memórias aqui que estão aqui no HD e vai comigo só aqui dentro. Sabendo que... é aquele dispositivo móvel, né? que aquele dispositivo, se ele quebrar, ela já era pra sempre. Isso. E assim eles partem pra Las Vegas. E tipo, o simples fato dele falar assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Ela fala, não, eu tenho certeza. Esse amor sacrificial eu acho que é o que ele queria também. Tudo que ela faz é só um reflexo do que ele quer, né? Daí eles vão pra Las Vegas. E mais uma vez, cara, é muito bonito. Aquele ambiente bem laranja. Tudo Foi baseado em uma tempestade que teve mesmo. É verdade, teve na Austrália. E ficou o mesmo ambiente, cara, Igualzinho. tudo empoeirado, a cidade meio futurista, né? Você tem um glimpse do que era aquela sociedade, né? Tem umas coisas escritas em coreano também, é muito Tem, louco, né? cara. Parece que tem bastante influência disso. Asiática, né? E ele encontra o prédio, né? Onde provavelmente o Deckard tá, ele vê a leitura de calor, né? De que tem vida lá, né? Primeiro ele observa que tem aquelas abelhas, né? Que eu falei do lance de ele sentir que ele tá sentindo algo. Ele quer ter contato com alguma coisa. E daí tem um encontro com o Deckard, cara, que é incrível. Pra mim é a melhor cena do filme, assim, cinematograficamente falando. Porque a primeira coisa que aparece o cachorro, né? Eu acho que tanto o Deckard quanto o Kay, eles são um pouco essa imagem do vira-lata, tá ligado? Que é o cão meio vagabundo, que não é aceito em nenhum lado da sociedade. Falam também que esse lance do cachorro, ele tem naquele livro que a Joy mostra pra ele. Do Nabokov, pode crer. Que fala também do homem e seu cachorro. Pode ser uma referência também. É muito bem construído, cara. Primeiro que tem... O Deckard chega falando uma referência literária, né? Da Ilha do Tesouro. E... isso já mostra que o Deckard nesse tempo já tá mais pro lado do Roy do que ele costumava ser, né? E tem um lado humano também, tipo, ele quer comer queijo, é isso aí, tipo, você trouxe queijo. E
E ele já dá um tiro no Kay, que ele já cai ali das escadarias. Essa cena eu achei muito boa. O jeito que ele usa o som pra construir tensão. E o Kay tem que se esconder e explode. Mas a cena fica realmente boa quando eles entram naquele salão de apresentação holográfica, né? Sim, tem as apresentações do Elvis. E o lance... ele tem um viés cômico, assim, mas o silêncio, ele vai construindo silêncio e ver na sala de cinema é muito legal. É verdade. Se a plateia fica quieta, assim. E o lance do som também é muito bom. Ele tem os flashes, né? O jeito que ele vai usando a iluminação, ele usa pra construir tensão também. E essa cena toda vai sendo construída até que chegam na cena em que depois eles ficam um caçando o outro, eles param de lutar e no meio tá o Elvis cantando. É bem cômico essa cena, mas tem esse lado de que é uma cena de ação também, querendo ou não. Sim, com certeza. Muito bem construído. E o Deckard fala, olha, a gente tem duas opções, ou a gente continua com isso ou a gente toma um drink. E o Kay aceita o drink, é muito bom. E daí a gente finalmente tem umas conversas que esclarecem as coisas, né? E sem contar a referência do animal, né? Que como a gente falou no cast anterior, no primeiro filme tem o Deckard, toda vez que ele vê um animal, ele pergunta se aquilo é real. Do mesmo jeito que ele vive se perguntando se aquilo é real, se ele é real ou não. E quando o Kay encontrou o cachorro, ele fala assim, ele é de verdade? E o Deckard responde, não sei, pergunta pra ele. E ele meio que responde assim, não importa. E eu acho que é o ponto do filme também, porque a gente tem que falar um pouco do Deckard agora, né? Tipo, sim. Porque do mesmo jeito que o começo do filme ele respeita muito todas as versões do filme, o Villeneuve e todo o roteiro, ele respeita muito a ideia de que você não sabe se o Deckard é um replicante ou não. E quando falavam de ter uma continuação, todo mundo questionou assim, vão ter que responder se o Deckard... Obviamente tem que responder. Se o Deckard é um replicante ou não. Eu acho que devia ser a maior ânsia de quem já tinha visto o filme, era saber isso. Foi a minha, assim, porque quando eu vi o trailer, eu vi que anunciaram, eu já tinha visto o original. Eu falei, mano, como assim? O Deckard é um humano, então, que ele envelheceu? Ele envelheceu, né? Ou não, tá ligado? Ninguém sabia. E o lance é que eles não responderam. E o legal é que na própria produção tem discordância, né? O roteirista acha que o cara é humano e o diretor do original e produtor desse, que é o Ridley Scott, ele acha que é um replicante. E os caras não concordam até hoje. E o Villeneuve, ele achou a resposta no livro, né? Que os Blade Runners acordavam e faziam o teste, porque eles não sabiam se eles eram humanos. Deixa eu fazer o teste aqui e ver se eu sou humano. E ele acabou sustentando essa dúvida, né? E eu acho que foi a resposta mais inteligente que ele podia ter dado, foi essa, tipo, deixar a dúvida viva, né? E de primeira, quando eu tava vendo o filme, eu falei, não é possível, os caras têm que explicar, eles têm que explicar. Não acredito que... Depois eu larguei mão, tudo bem. Não é o mais importante, né? O Deckard continua a conversa, né? E ele explica que ele deixou a criança porque do mesmo jeito que ele podia achar a criança, qualquer um podia encontrar. O Deckard, ele diz pro Kay, né? O Kay, ele tá realmente querendo saber. Enfim, ele pode muito bem estar diante do pai dele. Isso. E ele quer saber o porquê que foi abandonado. Ele pergunta como era a Rachel. Como era a Rachel, como era a mãe dele, né? E, nossa, velho, o coração... É triste. É triste, cara. E ele fala, né, o porquê que ele tinha deixado a criança... Que às vezes pra você amar, você tem que deixar pra sempre, né? Pra proteger. Ele tá tão acreditando que ele é filho, mesmo que quando o Deckard fala isso, ele vai embora, ele pega o drink e fala assim, aos deixados, né? Tipo, ele se entende como essa pessoa que foi deixada, mas por bem. E daí, logo depois disso, a Love foi matar a chefe, né? Do Kay, e ela acaba descobrindo onde o Kay tá, por rastreamento e tal. Daí, quando os caras chegam pra levar o Deckard, eles chegam a quase levar ele, né?
Mas o Kay tenta resistir um pouco, daí a Love chega e dá uma surra bonita. O Kay, na verdade, ele se fere gravemente, depois leva a morte dele. Eu acho que é nessa parte, né? Que ele enfia essa região aqui da barriga numa estaca de ferro. Que tá Pode crer. É que ele apanha muito, né? Ele depois apanha disso. muito depois também. Ele apanha muito. E daí, em uma dessa, ele acaba deixando cair o esquema da Joy. Da Joy. E ele Ela se tá pra materializa, pegar, ele vai pegar assim, mas a Joy se materializa e fala, não bate mais nele. E cara, a Love é muito cruel, que ela fala assim, você tá satisfeito com nossos serviços e esmaga ou seja, a Joy morreu. Para todo sempre. Já Só que é não, esperado, né? Isso, e não antes, ela não morre não antes de ela tentar dizer eu te amo, né? A cena que vem depois, que é do Kay sendo encontrado pela resistência, você entender que a mina deixou o rastreador pra encontrar ele e tal, e ele encontrar com a líder, é uma cena muito bonita, cara, e a atmosfera dela é muito legal, por isso que você tava falando mais cedo aqui. Você acha que a trilha do Hans Zimmer não é tão marcante quanto a anterior? Tipo, ele não tem nenhum tema que você sai do cinema ou do filme lembrando dele. Sim. Mas a atmosfera é muito pesada. Sim, ele trabalha com uma atmosfera diferente. Com ruído, no primeiro, ele tinha, além da própria atmosfera visual, ele tinha a trilha muito marcante. E nesse filme é muito mais o visual do que simplesmente a trilha. Sim. E, enfim, daí tem toda essa cena, a montagem dela é tudo bem construída, e daí a gente conhece a líder da Replicante, né? A gente já tinha visto ela, que é aquela mulher que aparece ali na frente do prostíbulo, e ela explica a situação, né? Que eles têm uma resistência e que se ela que fez parte, que nem você falou, né? Ela que fez parte de esconder o bebê da Rachel, e que ela instrui o Kay a matar o Deckard, porque se eles chegarem no Deckard, eles podem chegarem nela, e se chegarem nela, podem chegar no bebê. E o bebê E é o que ela fala, né, que é o que o Deckard gostaria que acontecesse. Isso. E ela acaba falando assim, quando ela fala, né, que às vezes a gente tem que encontrar alguma coisa pelo que morrer, né, pela causa. E eles entendem que morrer por esse bebê é muito mais importante do que qualquer um deles, porque se eles entendem que os replicantes podem se reproduzir entre eles ou entre um replicante humano, sei lá. Sim. Isso quer dizer que os replicantes são muito mais do que a sociedade tratam eles. Então é quase um lance de direitos humanos, só que direitos de replicantes. E eles estão muito convencidos disso e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa por isso. E o Kay é instruído a matar o Deckard. E é aí que ela conta que quando ela tava lá, quando ela viu a Rachel dar a luz pra uma menina, né? Essa é uma das partes-chave do filme, cara. Essa é de arrasar, cara. É enquadrado de lado os dois e o Kay ele começa a sentar aos poucos, ele passa a frustração dele pelo corpo, ele não fala nada e ela começa a falar, você achou que era você a criança. E ela fala, todos nós gostaríamos que fôssemos, né? Todos nós gostaríamos. E ele não tem nenhuma reação, assim, até facial mesmo, ele fica com a cara de Ryan Gosling. Né? Se bem que a cara dele já não tem muita, né? Mas é muito... Até mesmo... se você, durante a projeção, já entendeu que ele não é o filho, é uma descoberta muito importante pro personagem. E é impactante pro personagem. Porque o chão dele caiu. Tudo que ele achava, aquilo que a Love falava, que a Joy falava, que ele era especial, que ele tinha um propósito. Aquilo caiu. De um momento pro outro ele não tinha mais sentido, né? É meio que um lance do Pinóquio invertido. Sim. É um boneco que achava que era humano, mas não é. E é muito triste, cara, essa cena. Daí depois disso tem o lance do Wallace com o Deckard, né? Sim, que é aquele diálogo que eles têm. Que ele tá com o crânio da Rachel, né? A la Shakespeare. Ele tem todo aquele diálogo, ele meio que insinua, né, que ele poderia ser um replicante. Ele fala,
Imagine quando você foi encontrar Rachel na Tyrell, né? Você poderia ter sido muito bem programado para fazer aquilo e realmente gerar um filho. Realmente, né? Gerar um filho, né? Que ele poderia ter sido um replicante, ele poderia ter sido programado para aquilo. Aí ele fala também, ao mesmo tempo, você podia ter sido ou não, Ou né? não. Tipo, Cara, ele mexe não só a cabeça com o Deckard, mas com a nossa, né? Tipo, sim, caramba, esse cara é replicante ou não? E isso não dá nenhuma pista pra saber se realmente ele era ou não, sabe? Fica no ar de novo. E pra mim isso é muito legal. Tem toda aquela cena, né, E aí, cara, pra mim, essa é uma das cenas mais tops que tem no filme, que é quando o Wallace, ele faz uma réplica da Rachel, um clone, e a mesma cena que ela é apresentada nesse filme, ela é apresentada no outro também, que ela saindo da escuridão e vindo pra aquele ambiente com aquela iluminação pesada, amarelada. E saindo das sombras, né? Isso, é a mesma coisa nessa cena, cara. Com o mesmo tom de amarelo, ela saindo das sombras, com a mesma roupa, Cara, o batom, o penteado. E a captura de movimento, cara, do rosto dela é perfeito. É uma das melhores capturas que eu já vi em muitos filmes aí, cara. Ultrapassa aqueles que fizeram até no Star Wars, com aquele comandante. Ah, não. Mano, Não, 1000 anos. 1000 anos luz, cara. Aquilo lá ficou até... Cara, ficou no chinelo, mano. Aquela ficou realmente muito boa. É perfeito. É perfeita. Termos técnicos. E ela pergunta, né, se você... você sentiu a minha falta? E o Deckard olha bem fundo Ele fica nos olhos mexido, dela, né? Ele fica mexido, claro, né? E ele olha nos olhos dela... Eu gosto muito dessa cena, mas eu gosto mais do como ela termina do que como ela começa. Que ele olha pros olhos dela e fala assim, os olhos dela eram verdes, e vira as costas. Então você vê que ao mesmo tempo que é um cara que ele tem muito sentimento, tem muita esperança também, é um cara muito machucado também. Sim. E já é um cara muito rancoroso. E se ele ganhar um Oscar de ator coadjuvante, eu acho que não seria injusto não, velho. Eu acho que caberia, assim. Porque ele tá muito bem. E quando o Tyrell tá colocando coisa na cabeça dele, ele fala, né, tipo, eu sei o que é real, eu sei o que é real. E ele consegue passar tanta coisa só com uma frase só. Daí, quando ele fala os olhos dela eram verdes e ele vai embora... A Love mata ela. A Love mata, é muito brutal, cara. E é mais uma vez mostrando como os replicantes não têm valor nenhum pra eles, né? E que é um momento, eles são só um meio de prazer momentâneo ou um objeto pra chegar até um objetivo, e quando eles falham nesse objetivo ou já foram usados, eles são descartados. Sim. E falando em ser descartado e superficial e essas coisas, tem o lance do Ryan encontrar a propaganda da Joy, né? Cara, esse é o momento mais triste, pesado, esse é muito triste, cara. Pra mim é uma das mais tristes também. Que ele encontra aquele holograma da Joy gigante, que a cena toda é muito bonita, cara. Sim, ela faz polidense no prédio. Aquele holograma conversa, né, com ele, e ela começa a falar as mesmas coisas que a Joy costumava falar pra ele. E que é aquele lance, dia difícil, né, coisa que a Joy já falou. Eu preciso dar um nome pra você, dá um nome de Joe. Joe, que é O mesmo que a Joy tinha dado pra ele. Eu acho que ela chama ele de garotão também. Chama. Que é a mesma coisa que a menina falava. E você percebe, se eu não me engano, é a mesma atriz, né, também. Sim, é a mesma atriz. E, cara, dá um peso. Por isso que eu não acho que o objetivo dos caras é só mostrar isso, sabe? Tipo, o relacionamento, o submisso deles e ser só isso. Eu acho que eles estão construindo uma crítica por trás e ele termina aqui, mostrando que o relacionamento deles, na verdade, era... E no final do holograma aparece, né? Tipo, tudo que você quer ver, tudo que você quer ouvir. Uhum. E é exatamente isso. A Joy tava fazendo tudo, ela só tava respondendo quem o Kay era. Sim. É o papel dela. E essas meninas, esses hologramas, elas são totalmente customizáveis, né? Roupa, tom de pele... Tanto que o do holograma é rosa, né? Sim. Então, muito provavelmente, ela foi se customizando a partir do que o Kay queria ver e ouvir.
E esse é o momento que o Kay percebe de que ele tava num momento que não era real. Tem até um lance de iluminação, né? Que quando o holograma tá falando com ele tem muito rosa, mas quando ela vai embora fica só o azul, que é o azul Dá uma da melancolia, melancolia, né? da tristeza. E nisso ele pega a arma e a gente tem a cena final, de ele decide ir de encontro com o Deckard. E a gente, de primeira, você não sabe se ele vai matar o Deckard ou se ele vai atrás da Love. Porque a gente não sabe qual é a escolha dele, né? Sim, é. Principalmente O depois de silêncio receber dele tanto não diz nada, né? Isso. E eles têm aquele duelo na cena da água, né? Que é aquela praia Artificial. Artificial. Na verdade é a barragem que É uma barragem, mostra na isso. primeira parte do filme, né? Isso. E tem gente que fala muito bem dessa cena, tem bastante gente que gostou, acham que é uma das muito bom. melhores, assim. E esse que é o duro, assim, toda a cena desse filme é bem São construída. memoráveis. Todas elas você vê. Cara, Cuidado. eu falando do filme, embora eu já tenha visto ele, não tão... há um pouco tempo até. Eu Você consigo te lembra lembrar de em tudo, detalhes, assim, sabe? As cores eu acho que ajudam muito nisso, também pra separar, sabe? Cada cena. É um filme muito memorável. E tem várias cenas memoráveis. Isso que é o legal também. Mas essa cena é impressionante como eles conseguiram filmar, né? Que ele é todo na água. Cara, filmar na água é uma desgraceira. É uma desgraça. Ela é muito escura, é à noite, mas você consegue entender o que tá acontecendo. Eu acho, finalmente os dois caras tentando ser especial, tentando se encontrar, né? Daí a Love parece que ganha de primeira, né? Sim, então que ela grita, né? Eu sou... Ela beija o Kay e fala assim, eu sou a melhor. E deixa o Kay pra morrer e ela chega a entrar na água que tá afundando, né? No barco que tá afundando. Na nave, Na verdade. nave, exato. Na nave que na tá nave. o Deckard. Mas daí o Kay volta e daí você começa a perceber que na verdade o Kay ele tá muito mais perto do Roy, do primeiro filme, do que o que o Deckard costumava ser, né? Apesar dele ser um Blade Runner, ele é um replicante também. E ele acaba se mostrando mais humano, porque ele podia muito bem escolher algum dos lados que tivesse interesse com um Deckard ou com a criança, né? Sim. Porque ele podia tanto matar o Deckard como a resistência queria, ou simplesmente deixar ele podia muito bem não ter ido atrás do Deckard, sabe? Sim. E deixar o Wallace ter ele. Mas ele decide fazer a própria escolha dele. caminho, Eu acho que é uma das coisas mais legais do filme, que é o lance da narrativa pessoal. Porque todo mundo constrói uma narrativa pessoal e ele achou que era uma, né? Esse lance de você ser especial e tal. É um lance que a gente cresce ouvindo, né? Uhum. E a gente cresce vendo esse tipo de história. Mas o Deckard, Ele é do jeito que a Love se sentia, eu acho. Exato. Com certeza. Se sentia especial e de certa forma relevante. Mas o Kay percebe que ele pode não ser protagonista daquela história, mas ele pode ser protagonista da própria história. Então ele decide pegar a história dele e fazer o que ele tem vontade. Então ele mata a Love e acaba salvando o Deckard. E nisso ele fica muito parecido mais com o Roy também, né? Que é o cara que salva o Deckard e tal. De novo, o Deckard sendo salvo no replicante. Então, o Kay, né? Todo acabado, ferido, ele leva o Deckard pro lugar onde realmente a filha dele se encontra, né? Ele pergunta, né, o Deckard fazendo perguntas. O que eu sou pra você? O que eu sou pra você? E ele, cara, vai atrás da sua filha. Se o Deckard for um replicante, o Kay pode ter feito isso porque ele acredita na própria raça, né? Ele acredita que nos relacionamentos reais que existem na própria raça dele. Se o Deckard for um humano, pode ser que ele tenha feito isso só por obediência, porque ele tem que ser submisso a alguma coisa. Mas como ele não dá nenhuma resposta e pro Kay não importa o que o Deckard é, eu acho que é um momento de genuíno que ele decide fazer, salvar o Deckard e fazer ele encontrar com a filha,
porque ele entendeu que o relacionamento dele não era real. Então quando ele achou um vínculo de verdade que existia, ele queria que pelo menos esse fosse... Entre pai e filho. Que existisse... Ele viu que existia um vínculo de verdade, ele queria que fosse... assim... que houvesse esse encontro, né? Sim. E pra cena final, né, ele Senta na escadaria e a neve fica caindo sobre ele e ele cai uma lágrima. Diferente do Roy, né, que dá aquele discurso lindo no final, ele não diz nada. Ele morre em silêncio. Morre em silêncio, né? É muito bonita essa cena e ele diz muito visualmente. E quem não viu o filme original pode ver essa cena e achar bonito e tal, mas quando você entende e você vê que ele tá fazendo um paralelo com o Roy e que ele tá tocando a mesma música que o Roy fez o discurso, é exatamente a mesma música, dá toda uma profundidade diferente. Ele chora também, tipo, like tears in the rain, ou Cara, in the snow. Então ele faz, quando ele faz esse diálogo com o filme original, ele fica muito mais rico. Então, e ao mesmo tempo ele dá um passo pra frente, assim, porque enquanto o primeiro é muito verborrágico, ele fala um monte de coisa, esse ele consegue falar um monte de coisa só com a imagem e com a experiência que a gente já teve. Verdade. É muito bonito. E finalmente a gente tem o Deckard encontrando a filha dele, né? E ela tá contemplando a neve, né? Meio que criando uma memória com neve, que é bem parecido com a cena que o Kay faz logo depois dele sair ali do estúdio dela, né? Sim. Aquele que reforça a ideia de que realmente são memórias implantadas. Isso, exato. E termina com o Deckard tentando encontrar ela, né? Tocar no vidro, tentando ter o lance de novo do relacionamento do humano, né? Sim. Isso aí, mais algum comentário? Cara, é um filme sobre relacionamentos. É um filme... É um negócio que a gente esqueceu de dizer, que é mais uma curiosidade, né? Que o autor do livro que inspirou o filme do Blade Runner original, pode crer, que é o Philip K. Dick, ele tem uma história bem curiosa, que ele era gêmeo de uma irmã, né, dele. Ele tinha uma irmã gêmea. Ele tinha uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea morreu quando ela era bebê ainda. Que era muito frágil, né? Isso, era muito frágil. É uma alusão à Ana, né? E ele, como era muito frágil também, poderia acontecer o mesmo que aconteceu com a irmã dele. E tanto que já, tipo, cavaram uma cova pra ele. E ele cresceu, ele relata que ele cresceu vendo aquela cova que seria dele. Então, cara, é um negócio muito pesado e é um detalhe muito bonito que colocaram realmente no roteiro. Foi uma homenagem pro autor também, né? O próprio nome, o próprio Kay, né? Philip K. Dick Kay. Ele faz essa alusão. Tem um lance também do Kay ser uma referência ao livro do Kafka, O Processo, que o protagonista, pra quem não sabe o livro O Processo, é sobre um cara que ele é indenizado, ele entra no processo, mas ele não sabe sobre o quê. Então é esse lance do absurdo da burocracia, assim, e você tá jogado em uma realidade que você não entende muito bem. Tem tudo a ver com o Kay no filme. Tipo, ele tá jogado naquela realidade até ele encontrar essa história do bebê e tal. Até esse ponto, ele tá perdido na realidade, assim, ele tá só deixando todas as esferas acima dele conduzir a vida dele, e é isso. Então, referente ao filme original, você tem alguma comparação a fazer e tal? Uma questão de atmosfera, de expansão de universo, os detalhes dos dois diretores que eles tiveram, tanto nesse filme como no de 82, eu acho que ele é um ótimo complemento, uma ótima expansão de universo, é um ótimo continuação de um filme. Sim, eu já falei isso aqui, mas eu acho que pra mim é um dos melhores filmes do ano. Sim, pra mim também. Sei lá se não é um dos favoritos da vida, assim, que eu gostei muito desse filme. Cara, eu já sei que pra mim Blade Runner é um dos melhores filmes da vida. Então, eu gosto muito do original, mas eu não colocaria assim como favorito da vida. Esse talvez. E eu acho que esse filme conseguiu aproveitar o legado do primeiro filme e ser um filme melhor ainda. Pra mim, pelo menos. Isso aí. Esse foi mais um programa do Mickey. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.